os historiadores, segundo as escritas, segundo, né, os livros, né, dos grandes homens que viveram no período, né, que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, alguns, né, ousam, né, a falar, ou até conjecturar que não é pecado você imaginar o que Jesus estava escrevendo. Eu creio que Jesus, ele estava escrevendo sobre a história daquela mulher. Ele sabia que havia um problema até aí. Então aquela história daquela mulher não era o fim dela. Não era, ou seja, o seu fim não vai ser, sabe o quê? Essa insatisfação não vai ser o seu fim. O seu fim não vai ser os seus atos errados, não. Porque hoje Deus traz, sabe o quê? Para você, hoje Deus traz esta revelação, hoje Deus traz santificação. Hoje Deus traz para você, hoje, uma unção que vai te libertar, vai te limpar, vai te purificar dessa impureza, que às vezes não tem o coração. Homem, mulher, né? Casal, né? Homem, mulher, noivo, né? Noivo, homem, mulher, moço, moça, namorado, jovem, moço, moça, que são namorados, né? Namorados também já de cabelinhos brancos. Mas Deus hoje traz santificação para a sua vida, para o seu lar, para você se contentar com o que Deus te deu. Então a palavra de Deus nos diz que trazendo ela para o meio aonde Jesus estava, a Bíblia diz que gerou uma grande confusão à volta daquela mulher ali, aonde Jesus estava escrevendo com a sua mão, com o seu dedo sobre o chão. A Bíblia diz que todos, né, estavam com uma pedra em suas mãos, né, para apedrejá-la, e ainda, né, exercendo, ou seja, utilizando da Bíblia Sagrada para acusar aquela mulher. Mas a palavra do Senhor diz que até o inimigo tentou Jesus com a própria palavra. Então não vai ser diferente. Não vai ser diferente, né, com você, nem comigo. E talvez as pessoas, para tentar te induzir ou seduzir, ou para tentar, ou seja, te prender, ou para tentar te algemar, ou maniatar, ou te levar a fazer coisas que são mal aos olhos de Deus, vão citar até a Bíblia. Vão citar até livros de autoajuda. Vão citar até palavras que aparentemente são boas. São bons. Como palavras assim, deixa de ser boba, deixa de ser bobo. Que você, que você nem sabe o que a outra pessoa está fazendo. O que tem, ninguém está vendo. São palavras que eu não vou aqui falar, né, todas elas, mas são palavras assim, são palavras que aparentemente ela não tem peso nenhum, né? Ela não tem peso nenhum, mas ela gera um dano, ela gera uma situação triste. Lá na frente ela vai criar um estrago na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz que aquela mulher passou pela uma grande vergonha, talvez uma das maiores vergonhas da Bíblia, para uma pessoa comum. Uma mulher casada, ser colocada no meio de milhares de pessoas, tem certeza que até o marido dela, né, que estava na casa dele, que é ela que era adúltera, não era ele, né, até ele deve ter sofrido muito uma vergonha. Aquela mulher, ela ficou no meio de uma grande confusão, e além disso, de estar no meio de uma grande confusão, ela foi colocada ao ponto de ser apedrejada. Só bastava uma palavra para ela ser apedrejada. Então eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, obreiro, ancião, de cabelinho branco, para o obreirozinho mais velho, o mais novo, para você que está começando, para você que é casado, ou é jovem casado, ou é pouco tempo casado, ou já tem mais tempo casado, para você que está no noivado, você é homem ou mulher, para você que é namorado, para você é homem ou mulher, moça ou moça, menino ou menina, Deus não vai te livrar dessa vergonha. Essa vergonha, Deus está te livrando sim, pela palavra, mas você que tem que se livrar, né, dessa insatisfação. Porque a insatisfação, ela traz resultados terríveis para a nossa vida. A insatisfação, ela faz a gente fazer coisas erradas. E as coisas erradas não agradam a Deus. E nem agrada a nossa família. Destrói a nossa família. Destrói o nosso lar. Destrói os nossos filhos. Destrói as nossas mães. Os nossos pais. Os nossos tios. Os nossos irmãos. Os nossos primos. Destrói o nosso nome na sociedade. Joga a gente na lama. Nós não temos credibilidade nenhuma mais de falar sobre moral e integridade. Moral e integridade na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Ou de um homem ou uma mulher, né, que vive nessa sociedade, seja ele ou ela, né, de qualquer forma que ele é ou que ela é, independente da fé, você tem que ter moral, você tem que ter credibilidade. Quando você falar, as pessoas acreditar. Você tem que ter credibilidade para você poder entrar e poder sair e as pessoas confiar em você. Você tem credibilidade? Você pode sair de casa, a sua esposa confia em você? O seu esposo confia em você? A sua noiva confia em você? O seu noivo confia em você? O seu namorado confia em você? A sociedade confia em você? Você pode entrar em qualquer casa aí, onde tem... Se você é homem, você pode entrar em qualquer casa que tem mulheres, que tem meninas, que tem moça. Você é homem, pode entrar? As pessoas confiam em você? E você, mulher, pode deixar qualquer homem entrar na sua casa? Né? Ou você pode entrar em qualquer lugar que só tem homens? Fala pra mim, você é esposa, você é noiva, você é namorada? Você mantém a tua integridade? Você guarda as suas vergonhas? Né? Ou você é homem ou mulher, vocês estão no mesmo jeito que esta mulher, né? Estão insatisfeitos com alguma coisa, estão deixando a desejar, estão deixando, ou seja, ser rodeado, enlaçado, enredado pelo pecado. Deus manda te dizer: ei, pare disso, tome uma posição, porque a pedra, segundo o capítulo, o Evangelho de João 8, já está na mão de muitas pessoas. A pedra já está na mão de muitas pessoas, e Jesus não vai tirar a pedra.
Ele pode impedir da pedra sair da mão. Mas, pelo menos você vai ver a pedra na mão das pessoas. E essa pedra na mão das pessoas é que vai mudar a sua vida. Porque você tem que criar vergonha, você tem que ter vergonha de estar fazendo as coisas erradas. Não só para você, mas para sua família, que você está destruindo a sua família. Você está destruindo o seu lar, a sua casa, a sua família. Está acabando com a sua moral, está acabando com o seu caráter, está acabando com a sua integridade. A sociedade, o bairro, a cidade. Já não confia mais. Então, você tem que ver essas pedras hoje. Essas pedras hoje, através dessa mensagem. Existe uma pedra para cada uma das pessoas que são assim. Né? Que são assim, que gostam, sabe o quê? De viver de mentira. Né? Traindo as pessoas boas. Traindo aquele que não pode ser traído. E a Bíblia diz que Jesus não impediu dela passar aquela grande vergonha. E para terminar, já terminando essa mensagem por alguns minutos, né, que eu estou prestes a terminar, a Bíblia diz que além dela estar vindo a pedra na mão das pessoas em todo o tempo, mesmo do lado de Jesus, se você não se colocar na posição, você sempre vai ver pedra. Jesus vai estar do seu lado, mas você vai sempre ver pedras. Pedras, e você sabe que você merece. E você sabe que aquelas pedras tinham que vir de encontro à sua vida. Mas, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, pelo cuidado do Espírito Santo de Deus, Deus não deixou ainda essas pedras chegar ainda na tua pessoa. Mas você está vendo, você está sabendo que você está fazendo tudo errado. Você está sabendo que você está escangalhando tudo, que você está acabando com tudo. Você está acabando com a sua família. Você está destruindo a sua família. Você está destruindo a tua moral. Você está sendo destruído dentro dessa sociedade. Você já não tem mais credibilidade. Nada que você fala, nada que você faz. Ninguém não confia mais em você. Você já não entra em qualquer lugar. Você já não tem mais liberdade. Você já não tem mais ir e vir sem ter um olhar desconfiado. Por quê? O quê? Porque você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde as pessoas não confiar mais em você. Você está fazendo por onde não tem mais credibilidade, não tem mais confiabilidade. Por quê? Porque não tem mais integridade. E Deus te chamou para ser santo, para ser puro. Deus te chamou para você, né, não ser essa pessoa, né, que venha trazer um exemplo, né, um exemplo de uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa totalmente, uma pessoa que não está contente, uma pessoa que está descontente, uma pessoa que não está satisfeita, está insatisfeito. É por isso que eu tenho por tema algumas mensagens, a insatisfação e seus resultados. A insatisfação e os seus resultados, quem são pessoas insatisfeitas em suas vidas, sempre vão fazer as coisas erradas. Porque ele tem tudo de bom, como eu falei, mas para ele não tem nada bom. Ele quer sempre mais, sempre mais, e sempre mais. Sempre mais. Então, enquanto você estiver assim, né, Deus vai sempre permitir que você entre no meio de uma confusão. E Deus sempre vai permitir que alguém te pegue em alguma situação para você passar também uma grande vergonha, como aquela mulher passou. E além dela passar, ela passou momentos terríveis. Porque você está prestes a ser morto através, né, de pessoas, né, que quer agredir, né, as pessoas através de uma verdade. Você não tem como, você não tem argumento. Mas Jesus hoje é o teu argumento. Jesus hoje te chama, né, meu filho, minha filha, né, venha para mim, se aproxime de mim. Mesmo nessa vergonha, mesmo ou seja, em meios a essas pedradas, em meio a essas pedras, em meios, ou seja, a esse povo, a essa situação, né, que eram milhares de pessoas no templo, né, eu ainda te dou o livramento. Eu já vi pessoas dizer, eu estou passando por isso, eu não sei nem porquê. Aí eu vou dizer para você o que o texto diz. Outra coisa que aquela mulher nunca esqueceu. Ela nunca esqueceu. Aquela mulher, eu tenho certeza que ela terminou a vida dela dizendo, ó, eu fiz uma besteira tão grande na minha vida e na vida da minha família que um dia eu fiquei no meio de uma grande confusão. E eu fui levado para o meio. Eu fui colocado no meio para ser apedrejada. Por quê? Porque a minha insatisfação me levou a fazer uma coisa errada. Nem Jesus tirou ela do meio. Jesus pode até te livrar no meio. Mas Jesus manda te dizer, você vai estar ciente que você esteve no meio. Essa história nunca vai sair da sua vida. Porque eu e você, nós temos que criar vergonha. Nós temos que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha de estar no meio, né, de uma grande confusão, né, que nós mesmos, né, criamos. Nós mesmos. Foi nós mesmos que criamos aquilo ali. Não foi Jesus. E nem foi aqueles homens, não. Porque tem muitas pessoas que às vezes quer paparicar, quer passar a mão. Eu já vi pessoas, né, passando a mão. Não. Aquela mulher, ela que causou. Ela que criou aquela situação desconfortável de estar no meio de uma grande confusão. Está sendo falada, quantas pessoas até hoje falam dessa mulher? As pessoas falam, né? O texto, é claro que a glória maior é para o nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo assim ainda perdoou, mas falou, vai e não peques mais. O próprio Jesus falou, não faça mais. Então, né, os homens, as pedras, está no meio, se você está fazendo coisas erradas, faz parte mesmo. Faz parte. Jesus pode até te livrar, mas que você vai ver as pedradas, vai ver. Você vai ver. Você sabe por que até hoje você só leva pedrada? É porque você não tomou uma posição ainda. Porque você não tomou um prumo ainda. Você sabe que até o dia de hoje você está no meio de uma grande confusão? É porque você ainda, sabe o que? Não olhou para Jesus. Você ainda não olhou para Jesus da forma que tem olhado. Você ainda não ouviu a voz de Jesus. Não, você ouviu a voz de um Jesus da sua mente.
Você ouviu a voz de um Deus da sua mente. Porque quando você ouve a voz de um Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, você tem um livramento na hora. Você pode ter até lembrança que levou muita pedrada na vida, né? E que teve no meio de uma grande confusão. Mas você tem um testemunho de dizer, mas Jesus me libertou. E Jesus falou para mim não pecar mais. E eu queria deixar para você essa mensagem. Eu queria que você entrasse no meu canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, Pastor João Carlos, e que você, no final dessa mensagem, olhasse, né, no seu dispositivo portátil, seja telefone, notebook ou computador, né, na parte superior do lado direito vai aparecer uma mensagem, ou no meio da tela vai aparecer duas mensagens, que você clicasse nela e continuasse vendo os vídeos do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, Pastor João Carlos, e que vocês todos fiquem com Deus e recebam essa mensagem da parte do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e fiquem todos com Deus.